Pronto, vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso ele vai se dividir em central, periférico e uma parte entérico, que esse entérico ele vai ser responsável pela modulação. Sistema nervoso periférico, participa aí. O central ele vai estar dividido nos centros de controle e funções superiores, córtex. E aí quando eu falar em periférico, eu tenho que lembrar do somático, que vou estar falando de vida de relação, ou seja, é a relação do meu organismo com o meio externo. E aí o somático, eu lembro da musculatura esquelética, e aí eu lembro de movimentos voluntários. E quando eu venho para o visceral, eu vou lembrar principalmente da homeostasia. Visceral aqui eu vou ter também, aqui dentro do visceral, o sistema nervoso autônomo, que é o que a gente vai ver. Aí vê só, quando eu falo de sistema nervoso visceral, eu tenho uma parte aferente, que é o que leva impulsos, que é o que leva estímulos, e eu tenho uma eferente, que é o que traz. Então, o aferente ele leva estímulos das vísceras até o sistema nervoso central. O eferente ele veio do sistema nervoso central com uma resposta. E aí, esse eferente, essa parte eferente do sistema nervoso visceral, é o que eu chamo de sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é composto por gânglios, nervos e plexos. E eles vão inervar o que? Glândulas, musculatura lisa e musculatura cardíaca. Quando eu falo sistema nervoso autônomo, eu tenho que lembrar de reflexos viscerais, segmentais e multisinápticos. O que eu preciso entender? Eu tenho a via aferente, no meu sistema visceral eu tenho a via aferente, que são composta por receptores viscerais, que levam um estímulo até o sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central manda uma resposta por meio de interneurônios. Essa resposta ela pode ir tanto por uma via simpática como uma via parasimpática, que a gente vai ver um pouco melhor, bem mais detalhado na frente. Aí vê só, classificação geral dos neurônios, fibras e gânglios. O que acontece? Eu tenho que lembrar que são duas vias. A gente viu ali atrás que são duas vias. A simpática e a parasimpática. Como eu faço para diferenciar? Você pode imaginar o seguinte: quando eu falo que uma pessoa é simpática, você quer ela próxima a você. Então, se ela está bem próxima a você, seu braço ele é curto para chegar até a pessoa. Se ela é simpática, ela está próxima, e o braço não precisa alongar meu braço para chegar até a pessoa. Então, vê só, se ela é simpática, está mais perto. Então, um braço curto. Porém, se ela não é simpática, eu quero ela longe de mim. Então, eu empurro, eu estico meu braço, como se estivesse distanciando a pessoa. Então, simpático, braço curto. Então, a minha fibra pré-ganglionar, que é antes do gânglio pré, é curta. E no meu sistema parasimpático, a fibra pré-ganglionar ela vai ser longa. E aí, quando eu falar de gânglio em relação a gânglio, ele vai ter duas divisões. Tem os gânglios extramural e o intramural. Quando eu falar extramural, é porque ele não está em contato, se você parar para perceber, com o muro da víscera, com a parede da víscera. Então é extramural, fora do muro. Então não está em contato com essa parede da víscera. Quando eu falo gânglio intramural, e aí ele já está em contato, ou até dentro da parede da víscera. Então é isso. E aí, após isso, eu vou ter as fibras pós-ganglionares. É aqui onde vai ocorrer a sinapse, e eu tenho fibras pós-ganglionares. Vão levar o sinal até a víscera. Sinal até a víscera. Se você prestar atenção, consequentemente, se o primeiro braço ele é curto, o segundo é longo. Se o primeiro é longo, o segundo é curto. Então, quando eu falar de fibra pré-ganglionar no simpático, é curto. Após ganglionar, longo. Quando eu falo de fibra pré-ganglionar no parasimpático, longo. E após ganglionar, curto. Fibra nada mais é do que axônio. Então, está falando de fibra, está falando de axônio. E ele vai mostrar a diferença aqui, nessas imagens, do sistema nervoso autônomo e somático. O sistema nervoso autônomo, a gente vai perceber que eu tenho a participação de duas fibras, pré-ganglionar, o gânglio, e após ganglionar. Quando eu venho para o somático, eu só tenho o neurônio motor somático, neurônio motor
tipo de fibras tipo alfa, que a gente vai ver quando estiver olhando a ideia de propriocepção. Mas, vê só, então a diferença é essa: sistema nervoso autônomo, 2 fibras; sistema nervoso somático, 1 fibra. Aqui ele vai falar um pouco sobre a parte do controle superior, que isso aqui eu acho que não convém ver exatamente agora não, porque lá na frente, quando estiver falando do núcleo da base, vai dar para entender mais ou menos isso aqui. E fisiologia do sistema simpático. Então vamos ver a fisiologia do anatomia e fisiologia do sistema simpático. Como eu estou falando de simpático, S de quê? S de centro. Então ele vai estar nessa parte central aqui, ó. Só pra gente lembrar, S de centro, parte central. Então ele vai pegar de T1 até L2. Então aqui é onde sai as fibras pré-ganglionares do sistema simpático. Então de T1 aqui em cima até L2, S de centro. Quando eu venho para aqui, ó, não tá saindo aqui. Quando eu venho para essa parte aqui, eu vejo que ele tem uma comunicação, um ramo que se comunica com o gânglio. Esse ramo, ele dá o nome de ramo comunicante branco. Então, esse ramo que se comunica com o gânglio, ramo comunicante branco. Por que branco? Porque ele vai ter mielina. E aqui ele mostra aqui como é que acontece. Que sai a fibra pré-ganglionar, passa pelo ramo comunicante branco, chega até o gânglio. Aí no gânglio ela pode fazer sinapse agora, ou não. Ou então ela pode ir adiante, ou pode subir. Vai depender do tipo de fibra. A gente vai ver um pouco mais detalhado na frente. E aí, eu tenho que entender aqui que no meu sistema simpático ele tem duas cadeias. Ele tem duas cadeias quando eu falo em gânglios. Eu tenho os gânglios paravertebrais e os pré-vertebrais. A ideia é, quando eu falar paravertebral, para de paralelo, vertebral às vértebras. Então, paravertebral, paralelo às vértebras. Quando eu falar de pré-vertebral, pré antes, está anterior, então está na frente. Então, paravertebrais, paralelo, pré-vertebral na frente, certo? E aí, quando eu for falar da fibra pós-ganglionar, ali a gente estava conversando sobre a pré. Quando eu for falar da fibra pós-ganglionar, o que eu preciso saber? Que ela vai ter um ramo comunicante cinzento. Ramo comunicante cinzento, que é o ramo de saída. E aí, ele não tem mielina, por isso que é cinzento. E aqui ele dá um exemplo, ele mostra aqui na figura quais são os órgãos que seriam órgãos-alvos do sistema simpático. E aí ele vai mostrar, ele vai dizer aqui que a saída do sistema nervoso vai ocorrer através de nervos espinhais, nervos impedentes, ramificações arteriais, e aí vai inervar, como eu falei lá no início, glândula, músculo, tanto liso como cardíaco. Aí lembra que eu falei dos gânglios paravertebrais, a diferença, eles estão paralelos às vértebras. Aí ele diz o seguinte: quando a fibra sai de T1, ela vai inervar principalmente a cabeça. Então saiu de T1, saiu de T1 só para inervar a cabeça. De T2 ela só para inervar a região do pescoço. Então saiu T2 só para inervar a região do pescoço. De T3 em diante ela vai ficar mais com essa parte do tronco. Então, pega tórax, abdômen, pelve, o restante. Mas eu preciso lembrar que saiu de T1, inerva a cabeça, T2 pescoço e T3 em diante é tronco. E aí, pensa comigo, se ela está saindo a nível de T1, ela vai ter que subir, sai a nível de T1, ela vai ter que subir para fazer sinapse na cabeça, porque não vai inervar a cabeça. E aí eu vou ter 3 gânglios logo acima, que seria cervical superior, cervical médio e o cervical inferior. Pronto. Vamos lá, o que é que ele fala sobre cervical superior? Vai inervar músculo liso, glândulas endócrinas e sudoríparas da cabeça. Então vai inervar essas glândulas que eu tenho na cabeça. E aí ele
ele não, ele aqui, cervical médio, vai fazer o seguinte: as fibras vão subir para a região, ó, do pescoço, e aí inerva vasos e glândulas sudoríparas do pescoço. É isso que eu preciso saber até aqui. Ele também, se quiser nível de informação, inerva tireoide para tireoide. Quando eu falar de cervical inferior, inervação para o quê? Vasos e glândulas da região irrigada pela artéria subclave, ou seja, a parte mais inferior do pescoço, já início do tórax, essa região. Então a gente viu que T1 só para a cabeça, T2 pega pescoço, T3 em diante é tórax. E aí eu vou ter 3 gânglios paravertebrais acima: cervical superior, cervical médio e cervical inferior. Quando eu venho para o pré-vertebral, ele vai estar anterior, ele vai estar pré, ele vai estar na frente, e não paralelo, ele vai estar na frente. E aí a gente vai ver que eu tenho 3, não, na verdade eu tenho 4: gânglio celíaco, aórtico, renais e o mesentérico superior e inferior. E aí todos eles eu chamo de plexo solar. Esse conjunto de gânglios eu chamo de plexo solar. Se você quiser, a nível de informação para lembrar, você pensa o seguinte: vê só, eu tenho os paravertebrais, que eles são aqui, ou seja, aqui perto das vértebras, então eles estão só aqui, e eu vou ter outros que eles estão só lá. Então por isso que eu posso associar a ideia de plexo solar, porque uns estão só aqui perto das vértebras e outros mais na frente, eles estão só lá. Então plexo solar. E aí ele vai mostrar aqui os alvos das fibras pós-ganglionares que saem desses gânglios. Lembra que eu falei no início, gânglio é onde eu tenho uma sinapse, onde eu tenho uma ligação. O gânglio é como se fosse uma área onde ocorre essa ligação da fibra pré-ganglionar com a pós-ganglionar, o neurônio pré-ganglionar com o pós-ganglionar. E aí, vê só, gânglio celíaco e aorto-renais vai pegar estômago, fígado, baço, pâncreas, rins. Vem o mesentérico superior, pega a parte inicial do intestino, a porção inicial do sistema digestivo, assim, que eu posso dizer, a grosso modo, intestino delgado, colo ascendente, e aí o mesentérico inferior vai pegar o restante, colo transverso, colo descendente, vísceras pélvicas, vaso sanitário. Anatomia e fisiologia do parasimpático. O parasimpático, eu posso imaginar o seguinte: parasimpático, o P eu imagino periferia, então uma parte vai sair da cabeça, que é crânio, e outra sai do saco. Então eu posso chamar eu vou poder estar chamando de crânio sacral. Então vai sair daqui de cima e vai sair daqui logo abaixo. E aí em cima, na saída cranial, eu vou ter principalmente três nervos craniais: oculomotor, 7 facial, 9 glossofaríngeo. E aí quando eu falo oculomotor, o gânglio que ele vai fazer sinapse é lá no gânglio ciliar. Ele vai, a fibra pré vai até o gânglio ciliar, e de lá partem os pós para músculo ciliar do olho e esfíncter da pupila. Eu estou falando de parasimpático. Quando eu vejo o nervo facial, ele vai emitir ramos para 2 caminhos: um para o gânglio esfenopalatino ou pteropalatino, e o outro vem para o gânglio submandibular. No esfenopalatino ou pteropalatino vai inervar glândulas lacrimais e nasais. E aí quando eu falo de gânglio submandibular, glândula submandibular, certo? Isso aqui, se você quiser lembrar desses 3 aqui, você imagina aquela ideia que a gente fazia do trigêmeo. Colocava um dedinho perto do olho, um perto do nariz e um na mandíbula. E aí eu posso usar mais ou menos aquela relação com isso aqui, ó. Olho, perto do nariz, que é na maxila,
e um na mandíbula. E aí vem o glossofaringe. O glossofaringe ele vai até o gânglio óptico e inerva a glândula parótida. Como é que eu faço uma relação aqui? Não existe como, analogia para cá, mas eu posso dizer uma coisa bem absurda para você lembrar lá na hora. É só você tentar visualizar a sua glândula parótida. Olha aí, conseguiu ver? Não, então, gânglio óptico, glândula parótida. Você está relacionando o olho com a parótida. Quando eu venho por essa parte aqui, não, aqui ele só está complementando o que eu acabei de falar. O óculo motor vem para o gânglio ciliar e as fibras pós-ganglionares vão para o músculo construtor da pupila, que seria o esfíncter da pupila, e o músculo e corpo ciliar, que ela é responsável pela distensão do cristalino. E aí ele acrescenta, ele vai acrescentar aqui, deixa eu ver, aqui ele ainda está falando do facial. Sim, eu tenho que lembrar disso. Ele vai acrescentar aqui, ó, saída bulbo-vagal, que aí eu vou estar falando de quem? 10, quem é o 10? Vago. Que aí o nervo vago, eu tenho que lembrar que ele é uma fibra, que a fibra preganglionar dele representa 75% da inervação parasimpática geral. Então ele inerva muitas vísceras. Inervação geral das vísceras torácicas e abdominais, exceto, olha aí, TGI, trato gastrointestinal. E ele vai falar o seguinte, que os neurônios e fibras pós-ganglionares são do tipo intramural, ou seja, está na parede da víscera, está pregado na parede da víscera. Intramural, lembra lá? Aí, falo o que mais aqui? Aqui eu paro.